Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas, ok? Então hoje aqui eu vou dar início a um capítulo novo com vocês, eu vou dar início aqui hoje ao capítulo 1 da unidade 6, beleza? E que o tema do capítulo 1 da unidade 6 venha ser os reinos africanos, beleza? Então aí, meus amores, peguem o livro de vocês, já coloque aí o livro de vocês na página 154, beleza? Colocando aí o livrinho de vocês na página 154, ok? Peguem aí um lápis, peguem aí uma caneta, se vocês quiserem fazer algumas anotações sobre aquilo que vai ser discutido, beleza? Hoje eu vou fazer aqui com vocês uma introdução, ok? Sobre o tema em questão, que é um tema que não é muito discutido, um tema que não é muito trabalhado, certo? Mas é um tema, é claro, que tem sua importância, beleza? Porque aqui nós vamos tratar aqui de povos, certo? E vamos tratar aqui de povos, de reinos e de impérios existentes no continente africano, certo? Porque algum tempo atrás, esses temas, praticamente a gente não via esses temas nos livros, esses temas não eram temas discutidos, abordados em sala de aula. E hoje, né, nós vamos aqui adentrar, né, vamos aqui estudar, certo, esses reinos, esses impérios, essa diversidade, essa complexidade de sociedades existentes no continente africano, beleza? E sabemos de uma coisa, né? Que isso é importante para nós, para o brasileiro, justamente pelo fato de que a cultura africana, ela adentrou, certo? Aliás, o povo, quando se fala de formação do povo brasileiro, entra aí na formação do povo brasileiro, certo? A questão dos africanos, beleza? Sabemos que vieram, certo? Vieram milhões, certo? Vieram muitos escravos para trabalhar aqui nos plantations de cana-de-açúcar, certo? E esses escravos que vieram de várias partes do continente africano e que falavam línguas e que possuíam culturas diferentes, ok? E aqui, né, nós vamos dar uma ênfase, certo? Vamos aqui dar um destaque, ok? A esses povos, e hoje será uma aula de introdução, ok? Já preparando vocês para a gente poder discutir, poder entender a complexidade dessas sociedades, certo? Quando se fala de África, quando se fala de continente africano, beleza? É porque a gente pensa que não desenvolveram civilizações, a gente pensa que não desenvolveu império, e muito pelo contrário, ocorreu na África a formação de império. E é nesse contexto, certo, que a gente chama de história, certo, de história medieval. Mas preste atenção, quando eu estou falando de história medieval, quando eu estou falando de Idade Média, um tema que nós vamos ver ainda aqui nesse livro 4, beleza, se refere à sociedade, certo? A sociedade europeia ocidental, um tema que a gente vai discutir mais lá na frente, beleza? E um tema também importante também, que vai se ligar com a formação do Estado português. Mas vamos deixar essa parte de lado e vamos voltar para cá, certo, para o continente africano, beleza? Então, vou fazer a leitura fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo com vocês, e eu quero ler essa parte aqui com vocês, beleza? Então, mesmo sendo uma área desértica, o Saara, sabemos que o Saara é o maior deserto do mundo, ok? Foi a área de contato entre as populações da porção norte e mediterrânea do continente,
E as sociedades que se formaram, certo, nessa região, uma região com a vegetação desértica, certo, de savanas, mas que possuíam dois itens bastante cobiçados, certo? O sal e o ouro. Dessa forma, o Saara atuou como um mar de areia, por onde transitaram pessoas de diferentes origens, com seus conhecimentos, mercadorias, religiões e cultura. Vejamos bem aqui, certo? Essa questão aqui, uma questão econômica, certo? Tanto a questão do sal, certo? Quanto a questão, principalmente aqui do metal precioso, a questão aqui do ouro. Ou seja, isso fez com que transitasse, certo? Ocorresse esse trânsito, de pessoas de diferentes origens. Se é de diferentes origens, é claro que apresentam também culturas diferentes também, conhecimentos e etc, etc, etc. Ok? Vamos lá, dando início aqui, continuando a nossa aula. Desde a antiguidade, certo? A região era percorrida pelos comerciantes que formavam caravanas para atravessar o deserto na chamada Rota Transsaariana. Rota Transsaariana, ok? Essas expedições eram guiadas pelos taquips, certo? Integrantes dos povos berberes. As excursões pela Rota Transsaariana se intensificaram com a domesticação e utilização dos dromedários, animais capazes de sobreviver dias ou mesmo semanas sem água. Eles foram domesticados pelos árabes no século III, isso antes de Cristo, ou seja, século III antes de Cristo, ainda nem existia o que a gente chama de Estado árabe, porque vocês viram que o Estado árabe, ele só vai ser fundado após a fundação do Islã, ok? No Oriente Médio. Os percursos pelo deserto era frequente os caravaneiros ficarem até 50 dias sem encontrar um oásis. O oásis, meus amores, são justamente aquelas áreas férteis que vão surgir em meio ao deserto, onde quem está viajando pode se deparar com a água nos oásis, ok? Então vamos lá dando continuidade. Nas caravanas pela Rota Transsaariana, os dromedários chegavam a carregar cerca de 90 quilos de mercadorias, que incluíam tecidos, tapetes e armas, para serem trocados por sal, certo? Em outra região, Que o sal era então levado a Timbuktu, onde era trocado por ouro. Nessa região formaram-se os reinos. É aqui que vai interessar a nós, justamente a partir daqui, certo? Primeiro, hoje eu estou fazendo uma pequena introdução, certo? Para que na aula que vem a gente possa estudar justamente os reinos africanos. E aqui vai entrar aqui 3 reinos que nós vamos estudar tanto na sala de aula virtual quanto nas nossas gravações. Formação de reinos. Se eu tenho reinos, eu posso afirmar para vocês, eu vou ter um estado. Eu já posso falar de um estado de Gana, eu já posso falar no estado de Mali, eu já posso falar no estado de Songhai, ok? E também vai ocorrer também a formação de impérios também no continente africano. Que esse conceito de império, eu já venho trabalhando, um conceito que é importante. A gente, no curso de História do 6º ano, a gente tanto entender o conceito de reino, porque se eu tenho um reino, eu tenho um Estado,
certo? Esse conceito de Estado eu já venho trabalhando com vocês desde quando a gente começou a Mesopotâmia, certo? Um reino é um Estado. E e o Estado significa dizer que eu tenho uma população, essa população habita no território e essa população, ela é governada. Então, para me falar de Estado, eu preciso ter, certo, esses três elementos. Eu preciso ter a população, eu preciso ter o território e eu preciso ter o governo que governa essa população que habita nesse território. Por isso que, se eu falo em reinos, eu falo em Estado. E são esses três estados que eu irei trabalhar com vocês nas próximas aulas. Principalmente o seu aspecto econômico, ok? O aspecto econômico de cada um desses estados, beleza? O aspecto social, certo? E o aspecto político desses reinos, beleza? É nesses três aspectos que eu irei focar com vocês. O aspecto social, o aspecto político, beleza? Desses reinos, beleza? E também, né, dar uma ênfase no que se refere à cultura também, porque eu já falei para vocês que, né, quando se fala de formação da cultura brasileira, a gente sabemos que a cultura brasileira tem uma forte influência, certo, da cultura africana, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. A partir do século VII, certo? Aqui já é o século VII da era cristã, o fluxo de pessoas para a região se intensificou com a expansão árabe, dos árabes na África. Ou seja, aqui, século VII, eu já tenho o quê? Quando fala de expansão dos árabes na África, beleza? Vou dar aqui um destaque aqui à expressão, certa expansão dos árabes na África, que eu já estou no século VII. Aqui já ocorreu a formação tanto do Estado árabe, e o Estado árabe aqui, ok, já é um Estado imperialista, porque aqui eu já estou falando do Império Árabe, que passaram a atuar no comércio e na conversão desses povos à religião islâmica. Isso aqui é um tema bastante interessante que eu irei discutir com vocês na nossa sala de aula virtual, beleza? Aí que a gente vai compreender, certo? Falei para vocês já da chamada Jihad, que é a Guerra Santa, certo? E vou dar um destaque também na aula que vem na sala de aula virtual sobre essa expansão árabe no continente africano, ok? Tanto a formação do Estado árabe tem a ver com a questão da religião, como também com a formação do Império Árabe, também está ligado à religião, o Islã, ok? E aqui, meus amores, eu vou encerrar minha aula com vocês, como falei para vocês, é uma aula introdutória, para que na próxima aula a gente possa estudar cada um desses estados, beleza? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom para vocês.